Olá, sejam bem-vindos ao nosso site refisdacrise.com.br. Vamos tratar nesse vídeo um benefício fiscal criado pelo governo federal no artigo 33 da medida provisória 651 de 2014. Refiro-me ao aproveitamento de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL para a quitação de parcelamentos em andamento. Como é que é? Isso aí mesmo. No Refis da Crise, da mesma forma, lá no Refis 1, em 2000, o governo federal oportunizou aos contribuintes o pagamento de multa e juros com prejuízo fiscal e base de cálculo negativo. Isso ainda vale, inclusive, na reabertura do Refis da Crise para os débitos vencidos até o dia 30 de novembro de 2008, cuja adesão deve se dar até o dia 31 de julho de 2014, como também vale para o Refis da Copa, para o Refis estendido, ou seja, parcelamento de débitos vencidos até 31 de dezembro de 2013. Contribuinte e cujo prazo de adesão terminará no dia 25 de agosto de 2014. Contribuinte que assim o fizer entrar no Refis da Crise, ou já entrou no Refis da Crise em 2009, ou entrou na primeira reabertura do Refis da Crise em outubro, novembro, dezembro de 2013, e entrar agora no Refis da Copa até o dia 25 de agosto, continuará podendo utilizar esse prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa para a quitação de multa e de juros. Outro ponto importante para ser destacado com relação ao Refis da Crise e Refis da Copa. Até a última portaria conjunta da Receita Federal e PGFN, o prejuízo fiscal que pode ser utilizado é aquele até 2008, até o final de 2008. Então, se o contribuinte aderir ao Refis da Copa hoje e não tiver o prejuízo fiscal de 2008, já utilizou para o imposto de renda, ou não teve prejuízo fiscal, só veio ter prejuízo fiscal em 2011, 2012, ele não pode utilizar, porque ficou congelado o Refis da Crise e o Refis da Copa com o prejuízo fiscal lá de 2008. Vem agora o artigo 33 da medida provisória 651 de 2014, prevendo o seguinte: o contribuinte que tenha um parcelamento em andamento, que parcelamento, Omar? Qualquer parcelamento, a lei não discrimina. Pode ser parcelamento ordinário, pode ser PAEX, PAES, Refis, pode ser um parcelamento para o ingresso no Simples Nacional, pode ser o Refis da Crise, pode ser a reabertura do Refis da Crise, pode ser o Time Mania, pode ser o Refis da Copa, pode ser até qualquer outro tipo de parcelamento em andamento. O contribuinte pode quitar parte desse parcelamento, a lei diz, até 70% do saldo remanescente deste parcelamento com prejuízo fiscal e base de cálculo negativo. Como é que é? Isso é mesmo. Se você tem um parcelamento em andamento e faz um levantamento, olha, quanto que falta para eu quitar esse parcelamento? Falta R$1 milhão. Já incluindo principal, multa, juros, encargos, tudo. Saldo remanescente, R$1 milhão. O artigo 33 da medida provisória 651 permite que o contribuinte pague 70%, 700 mil, com prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, só que os 30% restantes têm que ser necessariamente em dinheiro. Então, nós não estamos falando de parcelamento com utilização de prejuízo fiscal. Nós estamos falando de amortização, de quitação antecipada do parcelamento com prejuízo fiscal. 30% em tutu, em money, dinheiro vivo, a lei fala em espécie, e em até 70% com
prejuízo fiscal. Mas, Omar, eu posso colocar 50 prejuízo fiscal e 50 em dinheiro? Pode. Eu posso utilizar 10% de prejuízo fiscal e 90 em dinheiro? Pode, caramba. A única coisa que a lei está limitando é, no mínimo, 30% tem que ser em dinheiro vivo. Quero dinheiro, quero gastar dinheiro, quero prejuízo fiscal. Então, é uma medida que o governo utilizou para essas empresas do lucro real desovarem seus prejuízos fiscais em base de cálculo negativo. E aqui tem uma outra diferença do refis. Lembra que eu falei para vocês que só podem ser utilizados no refis o saldo do prejuízo fiscal base de cálculo negativo até 2008, apurados em 2008. Agora, o artigo 33 admite a utilização do prejuízo fiscal e da base negativa apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados no dia até 30 de junho de 2014. Então, se estendeu o período para você apropriar ou aproveitar o prejuízo fiscal. Então, essas seriam as informações que entendi muito interessantes para vocês aí do lucro real, a empresa que possui prejuízo fiscal. Ali vai falar até de possibilidade de do grupo econômico utilizar o prejuízo fiscal de uma outra empresa. Vai falar, poderão ser utilizados entre empresas controladora e controlada. Olha só, então também admite, não pode comprar crédito terceiro. Tem que ser uma empresa controlada ou controladora, desde que este grupo econômico exista desde o dia 31 de dezembro de 2008. Então não dá para correr agora para montar esse grupo econômico. Tem que ser um grupo econômico constituído em 31 de dezembro de 2011. Outra informação importante é a data, estava me esquecendo, por o contribuinte aderir a essa modalidade especial de quitação do saldo remanescente do parcelamento. O prazo é 30 de novembro de 2014. Então o contribuinte terá até o dia 30 de novembro de 2014 para requerer essa quitação especial do saldo remanescente de parcelamento. No mínimo 30% em dinheiro e o restante em prejuízo fiscal base de cálculo negativo. Então, muita atenção, isso vale, como eu disse no início, para o refis da crise. Você pode escolher ali uma das modalidades do seu refis da crise e quitar com o prejuízo fiscal base de cálculo negativo. No mais, vamos aguardar a expedição aí das portarias conjuntas da Receita Federal e da PGFN. Então, um abraço, até a próxima.